O Samu Cabeludo, boa tarde a todos. Minha preocupação é o sistema defensivo sólido que não temos. Vocês acham que o Jardim consegue armar bem essa defesa? E precisa de um goleiro. E aí eu faço essas duas para vocês aí, Pedro, Caio e o Rafa, quando voltar. O Jardim vai dar um jeito nessa defesa e precisa trazer outro goleiro? Eu acho que ele vai dar um jeito na defesa. É um ponto que eu já falei várias vezes aqui com outros treinadores, e aí é a minha forma de enxergar futebol. Eu acho que o sistema defensivo ele está muito mais atrelado ao comportamento coletivo do que propriamente individualidade. A gente tem um Fabrício Bruno, por exemplo, que é um bom zagueiro, que teve participação ativa no título do Flamengo da Copa do Brasil. O próprio Felipe Luiz fez questão de ressaltar isso, mas que vem enfrentando alguns problemas aqui no Cruzeiro. O próprio Jonathan, que é um jogador elogiado por todos nós, tem também apresentado alguns problemas. Então, é falta de um comportamento coletivo, de ter maior... entender os movimentos ali a serem feitos, todo mundo fazer de uma maneira coordenada e, assim, não ficar focado só nos 4 últimos ali, né? 2 laterais e 2 zagueiros. Tem também a participação dos jogadores do meio campo, dos jogadores do ataque, de pressionar direitinho, de fechar determinados espaços. Então, acho que o Leonardo Jardim tem muito tempo para isso e ele sabe disso. Ele já fez esse diagnóstico, ele fez questão de falar sobre gols sofridos, sobre o número de gols sofridos do Cruzeiro. Então, é algo que provavelmente ele vai trabalhar. E as equipes do Leonardo Jardim tinham boas defesas. Ele tinha equipes ali organizadas defensivamente, com os comportamentos bem definidos e bem executados pelos seus jogadores. Então, eu acho que sim, ele tem capacidade de transformar e de colocar o Cruzeiro com uma defesa mais sólida, porque nós temos jogadores com capacidade para isso, capacidade individual, mas que precisam ser potencializadas pelo coletivo. E sobre goleiro, o Caramujo, eu acho que o Cássio é um jogador a ser recuperado, sim, tem condições de ser recuperado. Acho até que ele não foi um culpado no segundo jogo contra o América. A gente fala muito daquele gol talvez sofrido pelo Marlon, mas de novo, a gente precisa de tocar no ponto de que a bola está o tempo inteiro estourando na cara do goleiro do Cruzeiro. Os adversários têm muita facilidade para finalizar contra o Cruzeiro, muito espaço, muito tempo, e isso é um ponto que acaba prejudicando também o goleiro. Acho que o Cássio pode ajudar o Cruzeiro, não acho que o Léo Aragão é um goleiro ruim, é um cara que acabou ali deixando a desejar na oportunidade contra o Democrata, mas outros jogadores também deixaram. Então, acho que o Robertinho elogia muito o Léo Aragão, e tem o Otávio, que é um jogador de muito potencial, tem só 18 anos, é um atleta muito alto, joga bem com os pés, evoluiu muito ao longo dos últimos anos ali de sub-20, né? Quem acompanha o Otávio, que começou a despontar no Cruzeiro e vê, por exemplo, as últimas temporadas, é um goleiro totalmente diferente. Então, eu penso que o Cruzeiro, nesse momento, não precisaria de ir ao mercado em busca de goleiros, mas que precisa muito mais focar na primeira parte da pergunta do Samu Cabeludo aí, que é organizar o sistema defensivo, e para isso acho que o Leonardo Jardim tem condições. O Jardim já deu um bom primeiro passo nesse sentido, que foi rapidamente detectar que o Cruzeiro precisava se tornar uma equipe mais equilibrada, né? Ele, naquele segundo jogo do próprio Jardim, à frente do Cruzeiro, deixou claro isso na coletiva pós-jogo, né? Quando naquele 1-1 contra o América ele fala que optou, por exemplo, por uma formação diferente, pelo Eduardo fazendo uma função de segundo homem de meio, porque ele via que o Cruzeiro precisava melhorar defensivamente, né? E isso casa com o que o Pedro falou. A gente, por várias vezes, pontuou um Cruzeiro com dificuldade de fazer a transição defensiva, de ocupar espaços, de proteger a sua área. E não necessariamente isso veio por conta dessa última linha, né? Mas existe um problema muito claro em relação à falta de imposição física dos volantes do Cruzeiro, de capacidade de marcação. Então, o problema é um pouco mais profundo. Não vai ser simples para o Leonardo Jardim resolver, mas ele já detectou, e eu acho que dentro do elenco do Cruzeiro ele tem peças que podem resolver isso, né? Pode, claro, até recuperar quem tem jogado, mas quem sabe o Wallace entrando nessa equipe pode ser algo a ser pensado com carinho. Acho que pode ajudar com que o Cruzeiro seja um pouco mais sólido, com que a bola chegue menos facilmente à área do Cruzeiro. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, poxa, o Fabrício Bruno pré-convocado,
para a seleção brasileira, por mais que não esteja fazendo ainda o 2025 exuberante, mas a gente sabe da capacidade dele, do Jonathan, que até então tem sido o melhor zagueiro do Cruzeiro no ano, podem render mais, mas enfim, acho que a gente não tem que ficar receoso por conta disso, porque há muito potencial, ainda mais com o time encaixado. E aí tem a questão da permanência do William, que eu acho que entra até na parte de maior entrega, maior disposição da parte dele, e ele pode ter isso com o Leonardo Jardim do lado esquerdo. Tem jogadores de qualidade, por mais que hoje ninguém dê confiança, mas não dá para negar que Kaique e Marlon tem qualidade. Então tem onde aí o Leonardo Jardim se amparar dentro desse elenco do Cruzeiro. Né? E no caso do Cássio, eu acho que ele deu até uma boa resposta contra o América, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Se o Cruzeiro teve uma sobrevida pela classificação, passou muito pelo Cássio, né? Não só pela defesa dele no pênalti mal cobrado pelo Jonas, mas também por outras situações que o América criou. Então, é outro jogador a ser recuperado, mas que, se bem, é um dos melhores do país na posição, né? Acho que o próprio 2024 dele no Cruzeiro indicou isso. Então, agora, a bola está com o Leonardo Jardim, né? Mas eu confio, sim, que o Cruzeiro, com o tempo, vai se apresentar um pouco mais coeso nessa parte defensiva. Para mim, Caramujo, fica claro que você tem um problema tático, né? Porque se você tem qualidade técnica no miolo de zaga ali que você não questiona, né? Eu não vejo ninguém questionando a qualidade de Fabrício Bruno, né? Pré-convocado, e de Jonathan Jesus aí sendo observado, né? Por times europeus. Então, se você não questiona a qualidade técnica dos seus dois zagueiros, você tem um primeiro volante que, se fizer aí a enquete, todo mundo confia. Né? Acho que todo mundo, torcedor em sua maioria, tem confiança no Lucas Romero. Os laterais, numa fase não boa, mas o Kaique faz ali a lateral esquerda também. Na direita, todo mundo pede muito a mudança, né, do Fagner pelo Willian. Então, fica claro que você tem um problema sério no sistema defensivo que falha sistematicamente. Né? Quantos jogos a gente viu aí, falhas bizarras, né, do jogador adversário chegar sozinho pelo lado esquerdo do ataque do adversário, direito da defesa do Cruzeiro, muitas vezes, né? Então, jogadores que ganham aquela bola nas costas, a bola em profundidade, o adversário ganhando o tempo todo, né? O América, por exemplo, né, com o Figueiredo, ele ganhava todas. Então, você vê claramente que tem um problema tático ali. E por isso eu tenho muita esperança nesse trabalho do Leonardo Jardim conseguir recuperar. Quanto ao Cássio, eu acredito muito mais na recuperação dele. O pessoal que sabe que eu não sou muito otimista em relação à recuperação de Marlon e William. Eu sou muito mais otimista em relação ao Cássio, pelo que fez durante toda a carreira. Aí você pega por quê, Rafa? Que o Cássio tem recuperação para você e não acredita tanto no Marlon e no William. Primeiro, você pega toda a carreira do cara, você pega o que o cara fez recentemente, né? Eu acho que a temporada 2024 do Cássio, ele salvou o Cruzeiro em muitas oportunidades, né? E o próprio último jogo dele contra o América demonstrou ainda que o Cássio tem uma qualidade. Então, eu acredito muito mais na recuperação do Cássio, né? Você dificilmente vai ao mercado. Qual seria uma movimento de mercado para trazer um goleiro para brigar pela titularidade? Né? Seria algo muito complicado. Então, acredito muito, muito no Cássio ainda, viu, cara? Boa. E esse último jogo, como vocês citaram bem, foi uma amostra que talvez ele esteja se recuperando, né? Então vamos confiar aí no nosso goleiro e vamos esperar que ele melhore.